Do sexto ano, tudo bem? Revisão para avaliação diagnósticas no dia 19 de agosto. Vocês farão a avaliação diagnóstica da Secretaria de Educação de Minas Gerais. Por isso, trouxe para vocês uma revisãozinha. Na aula de hoje, nós vamos ver o PET 1 e 2 e na próxima aula os PETs 3 e 4. Lembrando que eu fiz aulas explicativas dos PETs 1 e 2 já, tá? Tem uma aula para cada semana, quem precisar me avisa. Essa aula aqui é uma aula de revisão mesmo, de resumo do que a gente já viu. Bom, o que nós veremos hoje? Pontuação, gênero textual panfleto, verbos, coesão e coerência e variação linguística. Quem quiser falar comigo, meu e-mail carina.piage@educacão.mg.gov.br. Avisos, não reparem no barulho, que eu tô aqui praticamente na rua, fugindo desse calor abençoado. Queridos, avisos. Avisos de outubro. Outubro vai ser um mês bastante corrido, porque tem várias coisas acontecendo nesse mês. Por isso que eu fiz esse calendário aqui, para lembrar vocês a respeito de alguns desses eventos. Primeiro deles, amanhã, quarta-feira, dia 7 de outubro, faremos a reunião com os pais dos sextos e sétimos anos. Desconsiderem isso que está aqui, ó, reunião de pais de oitavo e nono, porque vai ser feita, na verdade, no dia 7 também. Porém, a reunião dos sextos e sétimos anos vai ser às 6 horas e a reunião dos oitavos e nonos vai ser às 7 horas, tá bom? Lembrando que essa reunião vai ser online pelo link que a escola mandou para vocês aí pelo WhatsApp, por e-mail e etc. Bom, outros avisos. Primeiro deles, a reunião, né? Segundo, essa semana de revisão dos PETs, porque no dia 19, sem ser na próxima segunda-feira, na outra, vocês farão a avaliação diagnóstica. Estará disponível nos dias 19, 20 e 21 de outubro pelo Conexão Escola, tá bom? Então, quem não tem o Conexão Escola, baixe no seu celular o aplicativo, é esse aplicativozinho aqui, ó, Conexão Escola. Quem já tem, atualize, porque vai aparecer lá um campo escrito avaliação diagnóstica. Ainda não vão conseguir fazer, porque ela só estará disponível no dia 19. Por enquanto, ela não está disponível. Outro recado feliz! Semana que vem, recesso! Aleluia! Primeiro recesso do ano, gente, felicidade! Que felicidade! Entre os dias 12 e 16, nem adianta me ligar que eu não vou responder, gente. Não adianta, recesso. Então, o que tiver de falar, fale agora ou cale-se para sempre. Depois, só no dia 19. Bom, entre os dias 12 e 16, recesso, descanso merecido para todos nós. E aí, no dia 19, começa a avaliação diagnóstica, dias 19, 20 e 21. Outro recado importantíssimo para tudo. As rematrículas estão abertas. Então, pelo amor de Deus, abençoado, entra lá no site. Esse site aqui, ó. Renovação, sem cedilha, tá? renovacão.educacão.mg.gov.br e faça a sua rematrícula, pelo amor de Deus. Começa dia 9, sexta-feira. Já vai lá na sexta-feira e faça a sua rematrícula. Porque, gente, quem mudar de escola, vocês sabem da maldição, né? Mudou de escola, vai cair na mão daquele professor. É maldição, gente, maldição minha. Sim, lancei magia. Se mudar de escola, vai cair na mão daquele professor que só passa exercício do livro e que passa tarefa de casa todo dia, resumo do livro. Então, faça favor de não mudar de escola. Fica quietinha e faz sua rematrícula. Ora essa. Bom, primeiro assunto que trataremos para avaliação diagnóstica: pontuação. Gente, para que serve a pontuação? Pontuação serve para finalizar frases, para poder dividir essas frases e dar, bom, aquilo que não pode ser dado. Quando a gente está falando assim ao vivo, estou aqui falando com vocês, vou até aumentar a câmera aqui, ó. Estou aqui falando com vocês. Pela minha expressão facial, pelas minhas pausas, você sabe se eu estou dando pausa, se eu encerrei a minha fala.
né? Ó, dei uma pausa. Você sabe que eu terminei de falar. Essa é a deixa para você responder. Porém, quando é um texto escrito, como que você vai saber se eu terminei uma frase ou não? Pela pontuação, meu querido. Sim, pontuação. E quais são as pontuações existentes na língua portuguesa? Primeira coisa a ser dita. A frase, ela começa na letra maiúscula e termina na pontuação. Mas qual pontuação? Qualquer pontuação encerra a frase? Não, abençoado. Para encerrar a frase, só algumas pontuações que o fazem. Encerrar a frase quer dizer que depois dessas pontuações, você vai começar com letra maiúscula, porque a frase se encerrou. Quais são as pontuações que encerram frase? Ponto final, ponto de interrogação, ponto de exclamação e reticências. Essas são as pontuações que encerram frase, tá bom? Só que de maneiras diferentes. Quer dizer que depois dessas pontuações, você continua com letra maiúscula. E se for outras pontuações, eu vou depois começar com letra maiúscula? Não, vou continuar com letra minúscula. Primeira pontuação a ser vista. Ponto final. No ponto final, ele indica o término de uma afirmação. Se eu disser para vocês, estou com saudades. Fiz uma afirmação, ponto final. E se eu disser para vocês, e vocês estão com saudade? Eu vou usar qual pontuação? A de interrogação, que indica uma pergunta. Professor, e a de exclamação? Se eu disser para vocês, oh, como estou com calor! Eu estou fazendo uma exclamação, estou demonstrando os meus sentimentos, a minha emoção. Então, eu vou usar o ponto de exclamação. E as reticências, para que servem? Elas servem para indicar uma pausa no pensamento. Quando eu estou falando para vocês assim, ó. Tem alunos que fizeram todos os PETs. Mas alguns alunos... E coloco os 3 pontinhos. O que eu quero dizer para vocês com esses 3 pontinhos? Com essas reticências? Quero dizer que alguns alunos não fizeram nada. Estou atrás de vocês, hein? Quem não fez nada, estou atrás de vocês. Não pensem que vão fugir de nós. Vão fazer atividade, sim. Esses 3 pontinhos, então, simbolizam o quê? Uma pausa no pensamento. É quando eu não quero dizer algo, fiz uma pausa ali no pensamento. Ou quando eu não sei. Quando eu não sei. Quando eu digo assim... eu queria que esse calor passasse, mas hoje eu acho que não chove. Será que chove? Coloco 3 pontinhos. Quer dizer que eu fiz uma pausa. Eu não sei o que dizer, não sei. 2 pontos. Os 2 pontos indicam o início de uma fala. Professora, então quer dizer que depois dele vai começar com letra maiúscula? Depende. Porque eles podem indicar o início de uma fala, mas eles também podem indicar o início da colocação de vários itens, de uma enumeração, na verdade. Quer um exemplo? Se eu falar para vocês assim, ó, gente, hoje eu comi muito no café da manhã. Hoje eu comi. Põe 2 pontos. Hoje eu comi, 2 pontos. Leite, vírgula. Pão, vírgula. Eu estou enumerando os itens que eu comi, não estou? E no final, eu comi bolachas. Não vou escrever tudo aqui porque tá difícil aqui, né, gente? Bolachas, pão de queijo e chocolate. Ponto final. Eu não estou enumerando os itens que eu comi, então antes de enumerar esses itens, eu vou colocar 2 pontos. Porém, eu não vou começar com letra maiúscula depois, não vou, porque eu continuo na mesma frase. Agora, se eu vou indicar uma fala, se eu falo pra vocês assim, ontem na novela das 9, quando Bibi encontrou Rubinho, ela disse. Se eu vou indicar o que ela disse, eu coloco 2 pontos.
E na linha de baixo, eu vou colocar o travessão, porque é o que indica o início daquela fala. Professora, tem outra maneira de eu indicar uma fala? Tem sim. Qual é ela? Aspas. Posso colocar a fala dentro das aspas, aí eu não preciso colocar travessão. Eu posso colocar só as aspas no início da fala e as aspas no final da fala. Ok? Vírgula indica as pausas, ou enumeração de itens, ou para separar expressões que se referem ao mesmo assunto. Agora, quando eu quero falar de assuntos diferentes, quero separar expressões, mas que se tratam de assuntos diferentes, aí eu vou usar o ponto e vírgula. E os parênteses? Parênteses servem para chamar a atenção de uma frase ou para fazer uma explicação. Então, se eu quero dizer para vocês assim, ó, hoje estou na casa que era da minha avó. Abro parênteses. Ela, infelizmente, não está mais entre nós. Fecho parênteses. Eu estou dando uma explicação sobre o local em que eu estou, que infelizmente é verdade, né? Pausa pro triste. Mas estou dando uma explicação de onde eu estou. Então, eu pausei para dar uma explicação entre parênteses e continuo a minha frase. Queridos, vamos para a interpretação textual. Qualquer dúvida que tiver a respeito de pontuação, me chama no WhatsApp, no e-mail. Estou em todos os lugares. Conexão Escola, estou em tudo isso aí, gente. Interpretação textual de panfletos. Gente, o que é um panfleto, afinal? Panfleto é um texto que une imagem verbal une linguagem verbal com linguagem não verbal para transmitir uma mensagem, vender um produto ou uma ideia, para fazer uma divulgação. Nesse primeiro panfleto aqui, eu nem posso chamar de panfleto porque não tem texto. Eu só trouxe ele para trazer uma ilustração aqui para vocês, ó. Dá uma olhada nessa imagem. Aqui só tem imagem, não tem texto. Então, eu nem posso chamar de panfleto. O que essa imagem diz para nós? Por que eu chamo de linguagem não verbal? Porque é uma imagem. Porém, é uma linguagem. Por que é uma linguagem? Porque ela transmite uma mensagem. Ela não tem palavras, mas eu consigo entender por esse panfletinho aqui, por essa imagem, perdão, eu consigo entender por esse texto que o que está aqui? Um homem com o chapéu saindo fumaça e a Terra, o planeta Terra, está dentro de uma estufa. O que ele está fazendo referência aqui? Ao efeito estufa. Ele está fazendo referência a isso, que a emissão de gases pelo ser humano, ela causa esse aquecimento da Terra, esse efeito estufa, em que a Terra, ela fica... o calor, ele fica retido aqui no planeta, é o que nós estamos sentindo na pele. Então, por mais que essa imagem não tenha texto, ela consegue transmitir uma mensagem. Por isso que eu chamo de linguagem não verbal, que ela não utiliza de palavras, não utiliza de escrita, mas ela transmite uma mensagem. E a linguagem verbal, o que é? É a língua escrita ou falada. Olhem nesse panfleto do lado direito aí da tela. Greve mundial pelo clima, 20 de setembro. O que ele está divulgando? O que esse panfleto está divulgando? Esse eu posso chamar de panfleto, não posso? Porque ele está divulgando uma ideia. Qual ideia que é? O evento da greve mundial pelo clima. E o que ele tem? Ele tem a linguagem verbal, que é o que está escrito, greve mundial pelo clima, 20 de setembro. Aí nos cartazes, o que está escrito? É agora ou nunca, greve pelo futuro, Greta presente. Quem é Greta, gente? Faz uma pesquisinha aí na internet, hein? Atualidades, por favor. Entrem aí na internet, no Google, e digita Greta pelo meio ambiente. Descubram quem é, uma personalidade extremamente importante e que com certeza vai fazer diferença aí na vida de vocês, tá? Ciência há de vencer. Desmatamento zero, consuma menos carne. O que essas frases têm a ver com o contexto do panfleto? Elas estão transmitindo mensagens que
estão na mesma ideia da greve pelo clima. Elas estão auxiliando, são um apoio. Essa imagem, ela é um apoio, ela é um complemento da linguagem verbal, é um complemento da mensagem. Aí, aqui embaixo, tem um convite para o mesmo evento. Porém, esse convite de baixo, esse panfleto aqui de baixo, mobilização pelo clima, ele traz o local. Lá no outro panfleto, ó, só trouxe 20 de setembro, greve mundial pelo clima. Está divulgando a data, porém não é um local específico. Só está comentando que no mundo ocorreu no dia 20 de setembro uma greve mundial pelo clima. Já nesse panfleto de baixo, ele está convocando. Ó, segunda-feira, 20/9, às 9 horas, ele traz o local, ele traz a data e ele traz o endereço. A esquina da Avenida Rui Barbosa com a Rua Amélia. Junte-se a nós, o tempo é curto. Greve mundial pelo clima. Queridos, a imagem está sendo complementada pela linguagem verbal. O que é a linguagem verbal? Os escritos. O que é a linguagem verbal daqui? O que está escrito, o título, o endereço, o local, a data. E a linguagem não verbal? A imagem. A imagem. Que essa pessoa aí, aparentemente fugindo, né? Por que ela está fugindo? Porque em breve, olha a imagem lá embaixo, tá vendo um pasto, não tem vegetação, não tem nada. Porque esse é o futuro que nos espera se não fizermos alguma coisa. Aí, queridos, vem uma coisa muito importante. Esse panfleto aí de cima, Mobilização pelo Clima, ele vem de uma ideia. Que ideia? De proteção do meio ambiente. E esse cupomzinho aí de embaixo, esse panfleto de baixo? Não posso falar a marca. Quase que saiu, gente, quase. Desse local que eu não posso falar a marca, né? É a propaganda de um sanduíche, né? Propaganda de uma lanchonete. Qual que é a diferença desse panfleto para o panfleto de cima? Aquele panfleto de cima, ele está divulgando uma ideia, um evento que busca a proteção do meio ambiente. E esse panfleto de baixo? O panfleto de baixo está divulgando um produto, que é o sanduíche, a lanchonete, né? Aí tem o valor do produto. Então, esse panfleto de baixo é um panfleto publicitário. Não é um panfleto que divulga uma ideia, é um panfleto que divulga um produto. Quais são as semelhanças? Os dois são do mesmo gênero textual, que é o panfleto. Então, quais são as semelhanças entre os dois panfletos? O gênero textual, os dois trazem uma linguagem verbal e não verbal, ou seja, os dois trazem língua escrita e imagem. Os dois divulgam alguma coisa. Então, essas são as semelhanças. Outra pergunta importante: quais são os verbos? Eu falei lá no início que a gente ia tratar de verbos nessa aula, né? Quais são os verbos? Primeiro, o que é verbo? Verbo é a palavra que pode ser conjugada. O que é conjugar uma palavra? Quando eu falo assim, comer. Eu como, tu comes, ele come, nós comemos. Eu estou conjugando a palavra. Quer dizer que essa palavra é um verbo. Agora, se eu te falar assim, comida. Eu comida, tu comidas, ele comida, nós comidamos. Existe isso? Não. Então, a palavra comida não é um verbo. Professor, o que é a palavra comida, então? Vamos ver lá nas classes gramaticais? Eu deixei aqui embaixo e vou passar esse material para vocês, tá? Vou passar esse material escrito para vocês. Nesse link aqui, ó, videoaula completa, é uma videoaula completa sobre as classes gramaticais. Nesse link, vocês vão aprender todas elas. Não tem como eu falar sobre todas aqui nessa aula, porque são muitas. São 10 as classes gramaticais. E o que são classes gramaticais? Os animais, a gente não divide eles em filos, espécies, famílias, não divide? Da mesma forma, as palavras. De acordo com as características das palavras, nós vamos dividi-las
em classes gramaticais, que são 10. Substantivo, que é a palavra que dá nome, comida, por exemplo. Adjetivo é a palavra que dá característica. Se eu te falo comida boa, boa é um adjetivo que dá uma característica para o substantivo comida. Artigo, gente, é a menor classe gramatical que existe na língua portuguesa. Mas ela tem um poder. Queridos, o artigo é tão poderoso que... Quer um exemplo? Se eu falar para vocês assim, feio. Feio é um adjetivo que eu posso dar para alguém ou para alguma coisa. Posso dizer, esse muro é feio. Porém, se eu falar para você assim, o feio. Gente, se eu coloco o artigo o, se eu coloco o artigo o antes da palavra feio, a palavra feio deixa de ser um substantivo e passa a ser, deixa de ser um adjetivo. Se eu deixar somente a palavra feio aqui, é um adjetivo, não é? Que dá uma característica. Mas se eu venho aqui e coloco o artigo o na frente, esse feio passa a ser substantivo. Olha o poder do artigo. Quer dizer que se eu coloco o artigo antes de uma palavra, eu estou tornando ela um substantivo. Olha o poder dessa classe gramatical. Da mesma forma, amar. Amar é um verbo, porque eu posso falar eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais. Queridos, estou conjugando a palavra. Se eu conjugo, é um verbo. Mas se eu te falar assim, o amar, se eu coloco o poderoso artigo antes dessa palavra, ela se torna um substantivo. Tô te falando que o artigo é pequenininho, mas é poderoso, gente. Se eu colocar assim, ó, o amar, eu estou dizendo o sentimento amor. Mas eu posso simplificar colocando o artigo antes da palavra. Transformei num substantivo. Chique nossa língua, não é, gente? Eu amo essa língua portuguesa. As outras classes gramaticais. Numeral, que são, vocês estudam em matemática, né? Que são os que quantificam as outras palavras. Pronomes são os que acompanham ou substituem o substantivo, que são este, eu, meu, aquele, isso e outros. Preposição liga palavras com, de, para, após, por. Conjunção liga orações e, nem, mais, porém, pois. Verbo é a palavra que pode ser conjugada, como eu falei. Advérbio, ele dá circunstância ao verbo. Então, se eu te falo assim, eu te amo. Amo é um verbo. E se eu te falar, eu te amo muito, eu estou dando intensidade para a forma que eu te amo, tá? Estou dando intensidade para o meu amar. Estou dando intensidade para o verbo. E a interjeição? São as emoções escritas em palavras. Alô, ai, oi. Queridos, né? É uma interjeição. Como eu falei, aqui tem o link da videoaula completa sobre classes gramaticais. É muito importante se aperfeiçoar nisso. Professora, quais são as principais classes gramaticais que eu tenho que aprender? Artigo, que é pequenininha, o, a, os, as, uma, uns e umas. Substantivos, que são as palavras que dão nome. Quais são os substantivos que tem aqui nesse panfleto? Quais são? Mobilização, clima, Recife, são substantivos. Substantivos são a maior classe gramatical que existe. Imagina assim, se as classes gramaticais fossem raças de cachorros, os substantivos iam ser os vira-latas, que tem pra todo lado. Gente, substantivo, todo lado que você olha, tem. Clima, Recife, sexta-feira, Rui Barbosa, Rua Amélia, tudo isso é substantivo. Professora, exemplos de verbo. Verbos são palavras que podem ser conjugadas.
Então, junte-se. Eu junto, tu juntas, ele junta, nós juntamos. É verbo. Então, esse junte-se aqui, ó, é um verbo. Por que ele tá dessa forma? Junte-se. Ele está na forma imperativa, tá dando uma ordem. Tá te falando, junte-se, junte-se a nós. O tempo é curto. Queridos, por que é um verbo? Eu posso conjugar. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Que verbo que é esse que eu tô conjugando? Eu sou, tu és, ele é, nós somos. É o verbo ser. Ele é um verbo irregular. Por isso que é tão diferente, professora, ser. Mas eu falo sim. Eu sou, tu és, ele é, nós somos. Porque ele é um verbo irregular. Qual verbo mais nós temos aqui, queridos? Aqui embaixo, ó. É cupom que você quer. Quer. É um verbo, do verbo querer. Eu quero, tu queres, ele quer. Falamos dos verbos, vamos para coesão e coerência. Queridos, o que é a coesão e coerência? Coesão é você conseguir conectar os itens de uma frase ou de um texto. Eu posso dizer que um texto está coeso quando os períodos, quando os parágrafos, eles estão ligados uns aos outros. Quando as frases estão ligadas umas às outras, você tem uma continuidade no seu texto. Eu digo que isso é coesão. E coerência? Coerência está ligada ao sentido. Seu texto tem sentido? Então ele tem coerência. Aqui na primeira placa, essa placa estava no seu PET 1. Proibido bicicleta, fumar, cães. Queridos, por que essa placa não tem sentido? Por que ela não tem coerência? Ela não tem coerência porque aqui está escrito assim, proibido bicicleta, fumar, cães. Aqui está falando que é proibido a bicicleta enrolar o cachorro e fumar, gente. Aqui tá isso. Proibido bicicleta, fumar, cães. Aqui tá falando assim, ó, bicicleta. Tá proibido você pegar o cachorrinho, enrolar e fumar. É isso que tá escrito aqui nesse texto. O que faltou? Pontuação. Faltou coesão. O que eu faço para dar coesão para esse texto aqui, queridos? O que falta? Peraí. Vamos arrumar ele aqui. O que falta para ter coesão nesse texto e coerência? Coloco 2 pontos. Proibido. O que é proibido? Bicicleta, vírgula. Fumar, vírgula. Cães, ponto. Para ficar melhor ainda, eu poderia colocar proibido, bicicleta, vírgula, fumar e cães. Estou falando tudo que é proibido aqui nesse local. Ok? Segunda plaquinha. Atendimento exclusivo para linguiças. Queridos, o que tá falando aqui nessa placa? Que nesse local o atendimento é somente para linguiças. As linguiças vão fazer uma fila nesse local para poder comprar carne, só pode. Por que não tem coerência nesse texto? Porque não tem sentido. Mas tem coesão? O texto tá incorreto? Ele não tá incorreto, mas ele não tem sentido. Vocês acham que as linguicinhas vão fazer fila lá para comprar carne ou para fazer qualquer coisa que seja? Para serem atendidas? Vocês acham que as linguicinhas vão fazer lá uma fila? Não. Porque faltou ele falar aqui que é um atendimento exclusivo para comprar linguiça. Ok? Olha essa frase. Sua amiga disse que você me traiu. Olha a pontuação sendo utilizada aqui, ó. Pontuação sendo utilizada. Travessão, indicando o quê? O que o travessão está indicando aqui, gente? O início de uma fala. Travessão, indicando o início de uma fala. Ponto de exclamação, indicando o sentimento. Indicando a emoção dessa pessoa. Deixa eu sair do sol aqui, gente. Que o sol tá me queimando aqui, não tá dando, tá difícil. Sua amiga disse que você me traiu. E aí embaixo tá escrito, eu não te amo. O que ela tá falando? Que não ama o namorado,
né? Ou crush, né? Sua amiga disse que você me traiu. Ele pergunta. E ela disse: eu não te amo. Olha a diferença que faria se eu colocasse uma vírgula aqui, ó. Ia mudar totalmente o sentido desse texto. Se eu colocasse uma vírgula, o que ela estaria dizendo? Eu não te amo. Sua amiga disse que você me traiu. O que ela estaria dizendo? Eu não te traí, porque eu te amo. Olha a importância que uma vírgula faz. Bom, falamos de coesão e coerência. Agora falaremos de variação linguística, que estava lá no PET 2. O que é variação linguística? Por que ela existe? Primeira coisa, de onde que vem nossa língua? Que se eu falo de variação linguística, é a variação da língua. Mas de onde que veio a nossa língua portuguesa? A língua portuguesa, ela nasceu, né? Ela começou, foi levada para a Península Ibérica. O que era a Península Ibérica? É onde hoje se encontra Portugal e Espanha. Ela foi levada para lá, a língua neolatina, né? Advinda do latim, ela foi levada pelos soldados romanos. E depois das grandes navegações, ela foi trazida aqui para o Brasil. A língua portuguesa ela é falada em Portugal, Timor-Leste, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Angola e Moçambique. Olha por quantos países a língua portuguesa é falada. Bom, depois que ela foi trazida aqui para o Brasil, por que eu trouxe essa imagem aqui, ó? Essa imagem, ela é do quadro Operários, da Tarsila do Amaral. Eu trouxe ela para vocês perceberem a diversidade de brasileiros. Gente, nós brasileiros somos todos iguais? Não. Por quê? Somos a mistura de vários povos. E assim como somos a mistura de vários povos, somos a mistura de várias línguas. Nós somos a mistura de várias línguas. Na nossa língua, tem interferência africana? Sim. Nós não tivemos a mão de obra africana por tantos anos? Não somos descendentes dos povos africanos? Então é claro que a nossa língua teve interferência dos povos africanos, assim como dos indígenas, que era a população que já morava aqui no Brasil. Tivemos interferência do japonês, né, das imigrações que tiveram aqui para o Brasil, do japonês, do italiano, do espanhol, de várias línguas, francês. E até hoje temos essa interferência. Por isso que o português daqui do Brasil é diferente do português de Portugal. Porque tem essas variações históricas. São variações que aconteceram ao longo da história. Além da variação histórica, tem a variação regional. Olha esse mapinha aqui. Esse mapinha, ele mostra para vocês a divisão do país entre biscoito e bolacha. Nos locais em que estão marcados de verde são os estados onde se fala bolacha. Os que estão marcados de vermelho são os que falam biscoito. Percebam que Minas Gerais está coloridinho, está listradinho. Por que Minas Gerais está listradinho? Porque em Minas Gerais usa-se as duas coisas. Em Minas Gerais falamos tanto bolacha quanto biscoito, né? Somos total flex. Essa variação a gente chama de variação geográfica, que é a variação de acordo com o local. Outro exemplo disso. Aqui em Minas, nós falamos, vou falar para você, entrei no ônibus e fui para a escola. Vou falar, entrei dentro do ônibus e fui para a escola. E o paulista, ele falaria como? Entrei no busão e fui para a escola, mano. São variações geográficas, variações de local. Há também a variação situacional. Variação situacional, ela é assim. Se você está com seus amigos, com seus familiares, no WhatsApp a gente escreve tô, igual tá aqui nessa charge, ó. Tô. Miga, tô impressionada como você emagreceu. O que você fez? Se fosse na linguagem formal, como que eu escreveria isso?
Eu escreveria estou. Escreveria você. Porém, eu estou numa situação informal, tô ali com a minha amiga. Igual aqui, ó, tem 2 rolos de papel higiênico trocando uma ideia. Um tá mais gorduchinho, cheinho, e outro tá bem usado, bem magrinho. Aí ela fala: "Miga, tô impressionada. Como você emagreceu? O que você fez?" Activia, muito Activia. Queridos, o que significa isso? Quando a gente toma Activia, que é aquele iogurte, né, famoso por fazer a gente frequentar muito banheiro, o que aconteceu com o rolinho? Ficou magrinho. Então, o que ela tá falando? Porque eu tô magrinha, aqui em casa tem Activia. Então, o rolinho de papel higiênico fica magrinho. Não sei se a pessoa que toma o iogurte vai ficar magrinho, mas o papel higiênico vai ficar magrinho. Bom, só relembrando, é muito importante isso. Trouxe até outro exemplo aqui. Linguagem formal é aquela que a gente utiliza em situações de formalidade. Se eu vou conversar com o Zema, nossa, vou conversar com o governador, vou utilizar uma linguagem formal. Excelentíssimo governador, que honra encontrá-lo. Gostaria de parabenizar pelas boas ações que fez em Minas Gerais, né? Claro que eu não vou falar mal do cara na frente dele, né, gente? Agora aqui, ó, eu falando com vocês, não vou falar mal do cara. Eu estou numa situação informal, tô aqui numa revisão com vocês, situação descontraída, falando com adolescentes. É uma situação informal. Mas uma situação formal é aquela em que a gente tá falando, né, uma situação séria. Vou gravar um seminário, vou mandar uma carta pra diretora. Entenderam? Aqui, gente, a língua também pode variar de acordo com o falante. Algumas pessoas não têm o domínio da língua culta, da língua padrão, não têm o domínio da língua formal. E aqui eu trouxe um exemplo. 2 pessoas bastante humildes, você pode ver pela roupa delas. O senhor aqui está sem sapato e ele disse assim: "Eu vi um candidato dizendo que se ganhar as eleições, a gente nunca mais vai ter roubalheira do dinheiro público." E aí, a esposinha dele diz: "Virgem Maria, Zé, será que ele vai ter coragem de furar nosso zóio?" Por que ela tá falando assim? Por que ela utiliza essa linguagem? É a linguagem informal. Bom, por hoje é só. Qualquer dúvida, estou à disposição em todos os lugares aí, né, gente? Agora eu vou ter que encerrar porque tem atualização da Adopt Me, eu tenho que ir lá. Quem quiser jogar comigo, Malu7BTS, tá? Me chama lá pra gente jogar. Tem atualização dos dinossauros, gente. Vou ter que dar tchau pra vocês. Amanhã posto uma aula de revisão dos pets 3 e 4, tá bom? Qualquer dúvida, tô à disposição, ó. Beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus.